No programa de hoje você vai ver os pronunciamentos no plenário. Eurico Freire destaca investimentos em iluminação pública no Recife. André Regis e Luiz Eustáquio falam sobre a PEC 241, aprovada no Congresso Nacional. E a homenagem da Câmara a Sebastião Barreto Campelo e ao movimento Pró-Criança. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. O movimento Pró-Criança e o presidente Sebastião Barreto Campelo receberam da Câmara a Medalha do Mérito José Mariano. A homenagem partiu do vereador Eurico Freire. O vereador Eurico Freire foi durante 4 anos colaborador do movimento Pró-Criança. Para quem não sabe, eu trabalhei durante 4 anos no movimento Pró-Criança entre 2000 e 2004. No movimento Pró-Criança, como educador social, fui professor de matemática, português, geografia, conhecimentos gerais dos jovens atendidos pela entidade. Testemunhei de perto o trabalho da instituição. Aproveito para saudar aqui alguns colegas que estavam comigo nesta ocasião. Alguns deles permanecem. Eu evitarei citar nomes para não incorrer no erro de deixar de citar algum deles. Mas meu abraço, meu apreço, minha gratidão. Aprendi muito com cada um de vocês. Por conhecer bem o trabalho da ONG, criada há 23 anos, o parlamentar decidiu prestar uma homenagem ao fundador e presidente do movimento Pró-Criança. Sebastião Barreto Campelo era ainda um adolescente quando começou a trabalhar como voluntário em projetos sociais. Dr. Sebastião exerce atividades voluntárias na área social desde os 15 anos de idade. Começou como militante da Juventude Operária Católica, trabalhou como voluntário em uma creche da Congregação Mariana Acadêmica e participou de atividades sociais nas paróquias da Torre, Vasco da Gama, Alto do Pascoal e Beberibe. Ele também fez parte da equipe que criou os primeiros sindicatos rurais de Pernambuco e as cooperativas de pequenos produtores rurais do estado de Pernambuco. Ainda integrou o movimento comunitário formado por universitários com o objetivo de criar empresas com autogestão e copropriedade e ações sociais da Operação Esperança, fundada pelo saudoso Dom Helder Câmara. O vereador falou sobre a quantidade de pessoas que já receberam ajuda do movimento Pró-Criança e dos serviços prestados pela ONG. O movimento Pró-Criança já atendeu mais de 14 mil jovens. Atualmente, são atendidas 2.000 crianças e adolescentes em situação de risco e de rua. São oferecidos cursos profissionalizantes, aula de música, dança, judô, artes plásticas, informática e logística. Esses grupos servem não só para resgatar a autoestima dos jovens e de familiares que convivem com eles, mas também são uma porta de entrada para a inserção no mercado de trabalho. Com isso, é possível melhorar a condição econômica das famílias e sabemos que melhorando a renda, melhora também o caminho para oportunidades que tirem esses jovens da ociosidade e de caminhos que desfavorecerão a sua formação cidadã e o seu futuro. Eurico Freire entregou ao presidente do movimento Pró-Criança a mais alta comenda concedida pela Câmara Municipal do Recife, a Medalha do Mérito José Mariano. Artistas, empresários, crianças e adolescentes e colaboradores do movimento Pró-Criança prestigiaram a reunião solene no plenário da Câmara, presidida pelo vereador Alfredo Santana. Participaram da solenidade o padre Hélio Nascimento, representando a Arquidiocese de Olinda e Recife, a presidente da Associação Comercial de Pernambuco, Marta Pérez do B, e o vereador Jaime Asfora. O homenageado, em seu discurso de agradecimento, falou sobre as premiações mais importantes do movimento Pró-Criança. Nesses poucos mais de 23 anos de ação do movimento Pró-Criança, vou citar alguns exemplos, porque seria
cansativo enumerar as várias ações nossas. Nesses 23 anos de ação do Movimento Pro Criança, foram distinguidos pelo World Children's Prize for the Right of the Child, Prêmio das Crianças do Mundo pelos Direitos da Criança, dirigido pela Rainha Silvia, da Suécia, com a nossa presença na premiação de algumas instituições internacionais na solenidade de encerramento em 2004 e em 2011, com a apresentação do nosso balé popular na cerimônia de premiação. Representamos o Brasil em 98, no Festival de Dança Popular na Itália, realizado em Orezano, em Milão e Gênova. Diga-se de passagem que, representando o Brasil, tinha Gilberto Gil, Roberto Menescal e o Pro Criança. Fizemos uma excursão de 2 meses com balé popular na Bélgica e na Áustria. Hoje temos um menino na Ópera de Viena. Um dos nossos participantes foi convidado a ficar lá e hoje faz parte do balé popular da Ópera de Viena. Sebastião Barreto Campelo destacou o desempenho dos atletas de judô e do coral do Pro Criança, além do serviço de recuperação de computadores. Temos uma orquestra de cordas de muito bom nível e um curso de recondicionamento de computadores de altíssimo nível, inclusive com convênio com o CNPq, para reaproveitar sucatas de computadores. Somente 6 instituições no país têm esse convênio, inclusive a USP. E o ano passado fomos considerados pelo CNPq o melhor das 6 instituições. Evidentemente que nós não fizemos software que possa se comparar ao que a USP faz, mas é dentro da inclusão social que tem essa função. Você pega sucata de computadores e consegue transformar em cada 8 sucatas, 2 computadores totalmente novos que doamos às paróquias ou às instituições de caridade. Não vendemos, não. De cada 10 sucatas de computadores, estou repetindo, desculpe, o Movimento Pro Criança refaz 3 ou 4 computadores novos. Este ano, o MEC examinou 735 ONGs e distinguiu 3 no Norte e Nordeste, entre elas o Pro Criança. Recebemos este ano uma carta de um egresso, Mário Albuquerque, que fez esse curso de recondicionamento de computadores. Está empregado no Espírito Santo. Para encerrar o discurso, o homenageado agradeceu a todos os colaboradores do Movimento Pro Criança. Isso me faz pensar que essas homenagens que estamos agora recebendo não são devidas a nós, da diretoria do Movimento Pro Criança, mas a algumas almas santas que ficam desconhecidas, mas que com seus méritos e orações ganharam mérito, permitiram que ganhássemos méritos perante Deus e permitiram tantas vitórias nossas perante a sociedade. Essas almas e os nossos agradecimentos finais. Muito obrigado. Roberto Figueiredo, diretor da Associação Comercial de Pernambuco, afirmou que trabalhos como o de Sebastião Barreto Campelo são indispensáveis para a recuperação do país. Fatos como nós estamos vivendo aqui com o Sebastião faz lembrar um dizer de grande figura pública no Senado romano, Cícero, que disse que a vida do ser humano é curta e breve, mas é imortal o exemplo que deixa de sua vida para todos os presentes e futuros através da história. E aqui é o que nós vimos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Roberto, pela sua fala. Que nós vimos tanto do homenageado como dessa casa que os homenageou. Uma apresentação do coral do Movimento Pro Criança encerrou a reunião solene. Mais perto eu quero estar, Senhor, e
Os deputados aprovaram nesta terça-feira em Brasília a PEC 241. A proposta de emenda constitucional estabelece um teto para os gastos públicos na intenção de reequilibrar as contas do país. Para ser colocada em prática, a PEC ainda deve ser aprovada no Senado. Na Câmara do Recife, vereadores têm opiniões contrárias sobre a proposta. O texto da PEC estabelece que as despesas da União, Executivo, Legislativo e Judiciário só poderão crescer de acordo com a inflação do ano anterior. Isso vale para os próximos 20 anos, com a possibilidade de uma nova base de cálculo depois de 10 anos em vigor. A PEC tem dividido especialistas e gerado polêmicas e debates. Na Câmara do Recife, quem trouxe o assunto ao plenário desta vez foi o vereador Luiz Eustáquio. Contrário à PEC, ele disse que a medida é um retrocesso na saúde do país. Nós sabemos muito bem que quando você limita o teto, ele vai poder atingir, e a partir de 2018, tanto a saúde como a educação. Que não pode ter um limite para você investir na saúde das pessoas. Você sabe que a saúde está ligada à questão da vida. A saúde está ligada à questão da vida. E nós ficamos muito preocupados com essa PEC que veio realmente em nome de ajuste das contas. Luiz Eustáquio ressaltou ainda que a proposta irá prejudicar a população mais carente, que utiliza os serviços públicos. Essa PEC, ela só tem um lado que ela olha. Ela só olha o lado, ela só pega exatamente aqueles que mais precisam dos serviços sociais, das situações de amparo do país. Ela não pega, você não vê nada que vereador Eurico, que traga, que exija, que cobre daqueles que são afortunados para equilibrar o país. Mas quer equilibrar o país em cima de questões que são cruciais, que está ligado à vida, que é saúde, educação e as questões sociais do nosso país. E mais, e salário de trabalhador, porque, na verdade, quando essa PEC, ela prevê que independente do que possa ocorrer da infração, se ela não tiver limite, você pode não aumentar, independente do camarada ter perdido dinheiro, você pode não aumentar o salário do servidor público. Independente de faltar servidor público para trabalhar, para poder manter a máquina pública, você não poderá fazer concurso público, porque há um limite que não permite que você faça concurso público. Independente ou seja, todas as questões referentes à vida de pessoas, de trabalhadores, ela vai estar presa a uma PEC que poderá também, a partir dela, a partir da contenção dela, poderá haver, que é um segundo momento, inclusive a demissão, a questão do incentivo à demissão do servidor público. Então, isso é muito grave, isso é muito sério. E nós não podemos entender que isso é um avanço para o país. Isso não é um avanço para o país. Mas o vereador André Regis defendeu a proposta de emenda constitucional 241 e explicou as razões. Na verdade, o que foi estabelecido é um teto global, que não atinge nem saúde nem educação de forma específica. Muito pelo contrário, inclusive, saúde e educação podem ter os seus orçamentos ampliados até 2018. E depois o que acontece é que não é limite a essas áreas, é um limite global e há muita gordura que deve ser queimada pelo Estado brasileiro em decorrência de gastos que são supérfluos. Esse limite ele se estabelece dentro de uma perspectiva, inclusive pioneira, de criar confiança externa a partir do momento em que o Estado brasileiro diz que não haverá descontrole das contas públicas para o futuro, porque as contas já estão descontroladas. O Brasil tem um déficit crescente, a dívida pública ela saltou de tal forma que
ou havia uma determinada intervenção indicando que no futuro haverá a restauração da normalidade, ou simplesmente os 12 milhões de desempregados iriam se transformar de 12 para 13, para 14, para 15, nessa crise profunda que foi deixada pelo Partido dos Trabalhadores. Não é uma crise inventada, é uma crise real, que está aniquilando a qualidade de vida da população. Então, esta PEC, ela precisa ser saudada como uma grande conquista para a restauração da confiança, principalmente confiança externa. Ao longo do mandato da presidente Dilma Rousseff, o Brasil perdeu o grau de investimento como um bom pagador. Isso, em decorrência desse fato, bilhões de dólares deixaram de vir para o Brasil. Esses recursos não virão em decorrência do fato de que o Brasil não é apontado como um país seguro. Esta PEC, ela é importante, ela é necessária. André Regis disse ainda que a PEC deverá restaurar a confiança externa do Brasil. No entanto, ressaltou que outras reformas precisam ser feitas. Nós precisamos ainda avançar, fazendo agora uma reforma que seja mais ampla do Estado brasileiro, uma reforma que coloque a Previdência também dentro de uma equação econômica. E depois nós precisamos modernizar a estrutura do Estado brasileiro. Não dá para continuar fazendo de conta que a realidade ela é diferente do que ela se apresenta para o trabalhador que está sofrendo em decorrência de não ter emprego. A arrecadação do governo federal despencou, nós perdemos receitas, e sem receita a máquina ela não é capaz de gerar os benefícios sociais. Não há como fugir dessa realidade, mas essa PEC é um esforço importante dentro da restauração da confiança mínima para que o setor produtivo volte a produzir, para que o setor internacional volte a confiar no Brasil e o Brasil volte a ter, inclusive, a recuperação do grau de investimento. Isso reconhecido pelas agências de classificação de risco, coisa que perdeu-se. Então, é por isso que eu venho a esta tribuna para combater uma visão de que a PEC ela é contra o trabalhador. A PEC ela é contra o interesse porque ela freia os gastos com saúde e com educação. Também, nesse sentido, vale lembrar que o que está sendo limitado, vereador Luiz Eustáquio, é apenas 1/3 dos gastos com educação, na medida em que estados e municípios gastam mais, investem mais em educação do que o governo federal. Estamos falando aqui de um percentual, inclusive um percentual que pode aumentar. Agora, a opção é do Brasil. Se nós vamos colocar mais dinheiro na construção de um prédio suntuoso para a Justiça Eleitoral em Brasília, por exemplo, ou se nós vamos colocar esse dinheiro na infraestrutura que possa gerar produção. Se vai construir um prédio suntuoso para o Ministério das Relações Exteriores, ou se vai ser construção de qualquer tipo de gastos que poderiam ser guardados no momento, congelados no momento, para que a gente pudesse colocar no que é essencial. E o que é essencial, e eu volto aqui, eu acho que é consenso, é a questão da educação. A PEC 241 já foi aprovada em 2 votações na Câmara Federal e agora segue para análise do Senado. Aimee Carvalho destacou a passagem da Semana da Pessoa Idosa. A data serve para sensibilizar a sociedade sobre os direitos e as políticas públicas destinadas aos idosos. O envelhecimento da população brasileira é um grande desafio para todos nós, pois vivemos em um país com diversos problemas estruturais para serem resolvidos, como, por exemplo, o sistema de saúde público, que é deficitário. Em seu artigo 9º, o Estatuto do Idoso diz que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
Eles merecem nosso carinho, nossa atenção. Respeitar a pessoa idosa é tratar o próprio futuro com respeito. Eurico Freire chamou atenção para os investimentos da Prefeitura na iluminação pública do Recife. Mais de 30 milhões de reais foram investidos desde 2013 na inclusão de novos pontos de iluminação e na troca de lâmpadas. Foram realizadas as trocas de 54 mil luminárias e 20 mil novas foram instaladas. A intervenção beneficiou áreas como a Avenida Visconde de Jequitinhonha, Domingos Ferreira, Dom Helder, Antônio de Góes e Brasília Formosa, além do Marco Zero. Recentemente, está sendo contemplada, e quem teve a oportunidade de por ali trafegar à noite já nota a grande diferença, a Agamenon Magalhães, que não passa por uma intervenção deste porte há 40 anos. Também estão recebendo investimentos a Avenida Caixangá e o Cais de Santa Rita. Sabemos que a qualificação da iluminação da cidade contribui para a melhoria da segurança pública e da sensação de segurança dos moradores. Por isso, registramos a importância da atenção a esse ponto por parte do Executivo Municipal. Indicamos também, e faço questão de aqui trazer o registro, a Vila dos Comerciários, a partir de uma visita, os moradores queixavam-se da dificuldade, da precariedade na iluminação, e o presidente da ILURB, Roberto Guzmão, em visita com um assessor seu, identificou esses pontos e já houve a intervenção também ali naquela localidade. Indicamos no Ibura alguns trechos que também estão precisando da requalificação e tivemos por parte do Executivo Municipal a segurança que essa intervenção seria feita. E André Regis questionou as prioridades de investimento da Prefeitura. Se houvesse uma maior atenção e uma diminuição das despesas com o pessoal, certamente teríamos mais recursos, não apenas para essas áreas, mas para áreas essenciais, como, por exemplo, foi mencionado aqui pelo vereador Eurico Freire, no caso do aumento da iluminação no período noturno, sabendo isto, inclusive, que é um dos fatores de diminuição da violência urbana. Quanto mais iluminada for a cidade, menos violência. E me chamou, inclusive, a atenção o valor que foi colocado durante essa gestão, algo em torno de 30 milhões de reais para requalificação, quando somente para o programa de robótica também destinou, somente o ano passado, 32 milhões de reais, quando nós sabemos que foi um programa mal executado, porque os equipamentos ficam guardados nas escolas sem o devido uso. Ou seja, não é ser contra o projeto, é ser contra a execução de um projeto de forma inadequada para uma rede que não suporta a universalização do equipamento como foi feito, aliás, do material como foi feito durante a gestão Geraldo Júlio. Ou seja, recursos para melhorar a infraestrutura, recursos para melhorar a nossa iluminação, eles existem. O que falta é a racionalidade para que tenhamos uma cidade de melhor qualidade. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!